Minha gente, o Ministério das Relações Exteriores informou que vai pedir explicações ao governo dos Estados Unidos sobre o que classificou como tratamento degradante dado ali, a cada cidadão brasileiro que foi deportado. Igor Damasceno está aqui com a gente agora ao vivo e vai trazer, explanar melhor, esse assunto. Boa tarde para você, Igor. Maiara, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. O Ministério das Relações Exteriores vai notificar os Estados Unidos para tentar impedir que as próximas deportações aconteçam situações como essa que a gente viu no fim de semana. O que aconteceu, e o Brasil pode fazer essa exigência, é que desde 2017 foi assinado um acordo de cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos. E esse acordo diz o seguinte: brasileiros que são deportados dos Estados Unidos só podem ser acorrentados ou algemados se por acaso forem criminosos, pessoas consideradas de altíssima periculosidade, ou se estão em algum problema, dando algum problema dentro do voo. O que aconteceu é que quando os 88 brasileiros chegaram até Manaus no fim de semana, todos eles estavam algemados e acorrentados, sendo que não havia criminosos e não havia pessoas que estavam dando trabalho dentro do voo. Ou seja, ao chegar em Manaus, foi constatado que esse acordo de cooperação internacional não foi respeitado pelo governo de Donald Trump. E por isso, o governo brasileiro vai exigir que as futuras deportações respeitem esse acordo que foi assinado entre os dois países há pelo menos 8 anos. E o pior, quando chegaram em Manaus, os 88 brasileiros ainda seriam deportados para Belo Horizonte. Inicialmente, eles sairiam dos Estados Unidos e iriam direto para Belo Horizonte. Só que o avião dos Estados Unidos apresentou algumas falhas técnicas, como, por exemplo, não estava funcionando o ar-condicionado, e por isso teve que fazer essa pausa em Manaus. Os americanos queriam continuar o trajeto de Manaus até Belo Horizonte, só que em solo brasileiro, quem manda é o Brasil e a soberania brasileira precisa ser respeitada. Por isso, o presidente Lula enviou um avião da Força Aérea Brasileira até Manaus para concluir esse trajeto Manaus-Belo Horizonte. E aí os brasileiros, eles tiraram as algemas, foram desacorrentados, enfim, a dignidade dos brasileiros foi então respeitada. É comum que os americanos transportem outras pessoas de outras nacionalidades algemadas ou mesmo acorrentadas para oferecer segurança aos tripulantes norte-americanos. Só que em relação a brasileiro, existe esse acordo que acabou sendo descumprido pelo governo de Donald Trump. No voo de Manaus para Belo Horizonte, os deportados, 88 pessoas, contaram com ajuda médica, com uma equipe ali que os acompanharam em todo o trajeto. Nós temos aí uma entrevista do chefe desses médicos. Vamos ouvir o que ele disse. Trabalhamos em torno de 25 bombeiros, entre as quais os nossos recursos humanos temos os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagens e combatentes. A principal atividade do Corpo de Bombeiros aqui, além do apoio emocional, foi o atendimento pré-hospitalar. Tivemos muitas verificações de pressão arterial e tivemos também a avaliação da nossa equipe médica com relação a um passageiro, uma criança de 10 anos, asmática, que precisava de medicação. Então fizemos essa remoção para uma unidade de saúde aqui da capital. Ela foi atendida, foi medicada, retornou. E além desses atendimentos também o bombeiro prestou uma ajuda a um pedido da Polícia Federal para auxiliar no banho, considerando que nós temos as bombeiras femininas. A gente considera que o término da ocorrência e a operação foi um sucesso. Bom, quem também se posicionou foi a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Ela também reconheceu que a dignidade dos brasileiros deportados não foi respeitada, que houve sim uma situação degradante durante esse trajeto Estados Unidos-Manaus, e aí ela acabou também cobrando explicações. Vamos ouvir o que ela disse. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves.
Bom, então agora o Palácio do Itamaraty quer evitar que essa situação se repita e relembrar o governo de Donald Trump que existe um acordo a ser cumprido e que brasileiros que vão ser deportados só podem ser algemados ou acorrentados se oferecerem risco à segurança, aos tripulantes, algo que não aconteceu nessa situação. Nessa primeira leva, quase 500 pessoas foram deportadas, entre elas 88 brasileiros. É uma política do novo presidente dos Estados Unidos, Trump, de ter tolerância zero para imigrantes ilegais. Outros brasileiros estão sendo identificados pelo governo de Donald Trump, vão ser deportados sempre para Belo Horizonte ou fazendo alguma pausa técnica em Manaus, se assim for necessário, mas o governo brasileiro disse que quer que esse acordo seja respeitado e, por isso, notificou os Estados Unidos. Legalmente, nada vai acontecer para os americanos. É só mesmo exigir que aquele acordo assinado 8 anos atrás seja cumprido por ambas as partes. Viu, Mayara? Tá certo, Igor, muito obrigada aí pelos detalhes, né? As imagens realmente impressionam. Bom trabalho para ti. Isso! Quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!